O que eu mais gosto de chamar a pessoa quando ela é iniciante, chega lá no grupo do nada, é o seguinte: fala seu comprador de topo. Ou então chamo de vendedor de fundo, o que é um erro comum que acontece com todo mundo que está começando no mercado. E eu vim aqui falar de dois conceitos para evitar que você compre topos e venda fundos. Meu nome é Rodrigo Cantarini, eu estou há 8 anos nesse mercado, que é o mercado Forex, e agora eu resolvi fazer uma série falando um pouco mais sobre análise técnica e como você pode pegar conceitos que são muito básicos e às vezes não são trabalhados por você e transformar eles em uma máquina de fazer dinheiro junto com o seu operacional ou mesmo junto com o meu operacional que eu ensino lá nas lives, belezinha? Então qual é o tema que eu vou abordar hoje? É pullback? É reversão? É com volume? É sem volume? Rodrigo, comprei topo, vende fundo, o que eu faço? Calma. Existe um segredo para você perceber ali se o mercado está fazendo um pullback ou ele está fazendo uma reversão. E esse segredo eu só consegui falar com vocês agora porque eu precisava que vocês entendessem o conceito de volume e o conceito de pivô, que eu fiz um vídeo falando sobre e se vocês não viram, tá no card aqui em cima, beleza? Então agora que vocês já entenderam um pouco mais sobre o conceito de volume de mercado e o conceito de pivô, agora vocês estão prontos para falar disso. Eu estou cansado de entrar no fundo e a operação ir lá, me stop e depois anda. Então calma aí, respira. Vamos para a tela para você entender o que é uma reversão, o que é um pullback e como você pode ganhar muito mais se você esperar o gráfico chegar até um preço que você queira fazer a sua compra, queira fazer a sua venda, ao invés de sair agredindo o gráfico feito louco. Às vezes o camarada chega, já andou 500 pontos, ele sentou agora e pensa assim, já andou 500 pontos, eu vou vender, que agora é só para baixo. Ou vice-versa, o cara tá vendo o gráfico subir, o gráfico subindo, o cara sentou agora, não fez nenhuma análise prévia, mas aí quer ir na onda, vou comprar, ver o preço revertendo, ver o preço voltando, é estopado e vai falar daqui a pouco que o day trade é muito difícil, o day trade não é para mim. Calma, respira. Vamos pro MetaTrader. Vamos lá, aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês hoje do que potencialmente é um pullback e do que vem a ser uma reversão. Tudo com base no que eu falei com vocês sobre volume, lá naquele vídeo que eu falo de volume e falo de pivôs. Tá? O primeiro exemplo que eu vou dar para vocês vai ser fora de notícia, porque eu não quero nublar a leitura de vocês. Então vamos lá. Esse pontilhado aqui. Esse pontilhado aqui, ele marca a abertura do meu dia. Tá? Então o dia abriu aqui, fez um pivô de baixa, não teve sequência, mercado ficou lateral e sem volume aqui, ó. Lembrando que esse horário aqui, até as 21h45, 22, não é um bom horário de operar nenhum par que tem dólar, porque o DXY está fechado, então ele vai ficar bem lateral. Lembrando que das 19 até as 21h45 ou 22, nunca é bom você operar um par que tem dólar, porque o DXY está fechado. Então acaba que o par fica muito lateral. Então vocês vão ver que ele faz uma sequência de dojis, vários candlezinhos sem volume. Ó. Lembra que eu falei que quanto mais o corpo do candle ocupa o espaço na grade de preço, maior é o volume? Olha como ele deixa vários doji. E o preço vai ficando bem agarrado nessa região, até que ele vem aqui, testa lá embaixo, deixa um grande pavio indicando o quê? Interesse dos compradores. E aqui ele faz um pivô. Rodrigo, por que você não está considerando esse aqui um pivô? Simples, ele não teve sequência aqui, ó. Então ele vai lá, testa o preço, só que ele abre o candle e já começa a subir de novo. Então não houve sequência. Então isso aqui foi só uma liquidez de posição, ou seja, pessoas encerrando as suas posições. Logo depois o preço começa a subir, então o que eu vou considerar aqui um pivô? Em relação a tudo isso que aconteceu até o dia de hoje, se eu for olhar a questão do volume, ó, vou medir o volume aqui pelo tick embaixo, pra vocês verem. Esse candle, ele tem muito mais volume que esses aqui de trás, correto? Porém, ainda tem esse aqui que está barreirando ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou respeitar o preço de abertura desse candle, ou seja, aqui nesse caso é um 108,997 é o preço de abertura desse pivô. Respeitando ele, por quê? Porque se nesse preço a gente teve um pivô de venda, é porque tem muita gente interessada em vender euro-dólar nesse preço. Então eu só posso comprar depois que o mercado levou esse preço, ou seja, isso acontece aqui. Então eu poderia comprar em qualquer situação daqui para cima. Por quê? Porque o pivô levou o preço do pivô de venda. O pivô de compra levou o preço do pivô de venda. Ok? Isso aqui é uma reversão?
Não, isso aqui provavelmente foi um pullback. Vamos olhar para trás. Ó, o mercado veio, ele vinha diminuindo, vinha caindo de preço, vinha caindo de preço, ó, desde o dia anterior. E aí aqui, onde eu estava marcando para você, ele estava fazendo um pullback nas mínimas do dia e entrou volume comprador. Certo? Então aqui eu não estou vendo o mercado começar a assumir uma postura altista. Se eu estou nesse exato momento aqui operando e estou vendo isso aqui do gráfico, ó, deixa eu ajustar para vocês verem junto comigo. Eu estou olhando e estou vendo isso aqui do gráfico. Naquele momento, ainda mais pelo horário, que eu sei que é um horário sem volume, não dá para eu tomar nenhuma decisão nem de compra, nem de venda. Porém, olhando para o dia anterior, eu ainda estaria olhando venda nesse gráfico. O mercado ele se move sequencialmente. Se eu tive um dia de venda forte ontem, existe grandes chances do dia de hoje ser um dia de venda também. Para de achar que ele deu um candle verde, ele vai reverter e vai começar a entregar. Cara, grande parte das vezes isso vai ser um pullback. E aonde eu marco meus pullbacks? Simples, eu olho os últimos topos e vou olhando devagarinho ali, ó. Aqui nesse caso eu tinha esse topo aqui. Vou olhando devagarinho para entender se é uma reversão ou não. Ó, aqui começa a entrar muito volume comprador. Será que o mercado vai entregar tudo que ele andou no dia anterior? Vou andando aqui devagarinho com o gráfico para vocês verem. E aí o mercado vai lá e começa. Isso aqui, ó, é o que a gente quer quando a gente está operando a favor da tendência. Então vamos lá. Eu já estipulei que meu dia ontem foi um dia de venda, certo? Então ele fez isso aqui tudo de pullback, ó. Nossa, Rodrigo, mas esse movimento de pullback está muito comprido. Sim, porque a gente está olhando no 15 minutos um pullback de um gráfico diário. Então isso aqui tudo foi um pullback e aí de repente entra um volume de venda de um candle de pouco mais de 100 pontos que engolfa simplesmente tudo de compra que tinha acontecido nas últimas 2 horas anteriores. Então aqui provavelmente a gente vai ter uma visão do gráfico caindo bastante. Aí ele volta para o padrão dele. Então assim, como eu sei que é pullback ou reversão? Aqui a gente está acompanhando uma reversão quando eu tiro o zoom e vejo que mudou completamente o patamar. E um candle foi o suficiente para abraçar todo esse movimento comprador. Ok? Um candle abraçou a compra de simplesmente 2 ou 3 horas. Isso aqui é uma reversão de tendência. Quando que eu vou saber que é pullback? Eu geralmente marco os meus pullbacks pela média de 9. Ela não está aqui no gráfico, vou colocar aqui para vocês verem rapidinho. Eu vou em indicador, tendência, moving average, que é o nome da média de 9 em inglês. Vou colocar aqui, ó, média de 9, exponencial. Vou colocar lá azul para visualizar bem vocês no gráfico. E aqui, ó. Muita gente vai olhar isso aqui, ó. O preço caiu 1000 pontos, bateu aqui, deixou um doji e começou a recuperar. Ah, Rodrigo, vou entrar comprado porque agora o preço vai voltar e aí eu tenho a oportunidade de pegar esse movimento todo de novo. Isso não acontece. Isso não vai acontecer. Quando você observar um candle que tem 1000 pontos, você espera o preço chegar lá na média, que ele vai fazer a média de 9, e você vai entrar a favor do pivô, a favor da última perna que aconteceu. Por isso é importante vocês entenderem o conceito de pivô e volume, para depois você entender o conceito de pullback ou reversão. Se o preço estiver em sequência ali de um grande pivô de venda, você tem que estar obrigatoriamente olhando a venda, ok? Nem que você espere ele retrair ele até os 50% para depois você fazer a sua venda de maneira mais segura, para não estar vendendo fundo, obviamente. Mas não dá para você ver 2 ou 3 candles de volume pequenininho depois de um candle desse e simplesmente achar que o mercado vai voltar todo. 90% das vezes ou 95% das vezes isso não vai acontecer, não é assim que funciona. Por quê? Porque existe um racional por trás do pivô. Se a galera começou a colocar muita ordem de venda acreditando que para os próximos dias o dólar vai estar forte, bate aqui, o preço se esgota, não é porque a galera não quer mais vender. É porque quem vendeu aqui em cima está liquidando as suas posições e quem está de fora está esperando um bom ponto para poder vender também. E aí acontecem essas pequenas forças compradoras aqui.
até o 23,6 da FIBO, até os 50% da FIBO, e depois o mercado volta a assumir a postura dele, que é sim uma postura vendedora. Vide aqui o exemplo, eu vou chegar para frente, ó, e o preço vai lá, toca a média de 9, e é por isso que eu uso a média de 9. Toca várias vezes a média de 9 e continua descendo. Rodrigo, isso é um pullback? Cara, isso é sempre um pullback. E pullbacks, eles têm como regra acontecer em momentos que o gráfico tem pouco ou quase nenhum volume. Ou seja, o que o meu preço precisaria para romper a média de 9 aqui e andar para cima? Volume. Se não tem volume, as chances deles tocarem a média de 9, tocar o topo anterior e voltar a descer são muito altas, tá? E quando que vai ser uma reversão? Simples. Ele cruzou a média de 9 para cima. Vou buscar aqui um exemplo para vocês. Ó, aqui ele cruza a média de 9 para cima e aqui, em relação aos outros, mesmo sendo um horário de pouco volume, ele manifesta mais volume do que nas negociações anteriores. Então aqui ele vai dar sim traço de uma possível reversão. Eu não sei se ele reverte, eu vou chegar um pouquinho mais para frente para a gente ver. Ó, ele chega a andar do ponto ali que ele deu de reversão do dia anterior até o topo, foram 300 pontos. Então aqui, ó, mesmo sendo um horário de pouco volume, entra o volume e a gente pode caracterizar. Ele passou para cima da média, ele deu ali uma pequena reversão. Lembrando que eu estou olhando pelo gráfico de 15 minutos. Então espero que com isso eu tenha tirado de uma vez por todas a dúvida de vocês sobre o que é um pullback e o que é uma reversão, beleza? Isso vai fazer com que vocês evitem entrar contra a tendência, que eu sempre reclamo. Falo, cara, se você está operando, se você identificou um pivô, se você fez o mais difícil, que é identificar a direção do mercado, não entra contra a direção do mercado, porque a chance de você ser engolido é enorme. E se você tem mais alguma dúvida sobre conceitos mais básicos da análise técnica, deixa para mim aqui nos comentários. Caso você não seja inscrito no canal, considere se inscrever, deixar um like e mandar esse vídeo aqui para aquele teu amigo que está começando no mercado e não cansa de comprar topo. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo.